Há tanta coisa acontecendo ao redor do mundo que evidencia que Jesus está prestes a voltar. E então queremos reservar um tempo para analisarmos isso juntos. E ao estudarmos a palavra de Deus, precisamos entender que é hora de acordar. Não podemos continuar com a vida como sempre. E então, o profeta nos disse que grandes mudanças estão prestes a acontecer em breve em nosso mundo e os eventos finais serão rápidos. E de fato vemos que há mudanças rápidas acontecendo ao nosso redor. Algo significativo e profético aconteceu neste mês. Porque o que aconteceu é, na verdade, ou o que a profecia nos disse que aconteceria, é, na verdade, o que estamos estudando. Aliás, vocês se lembram do que estávamos estudando? Que 2025 não é um ano comum. E veremos hoje que algo aconteceu neste mês de proporções tão proféticas, que nos dá evidências inegáveis e inequívocas, que nos provam que 2025 realmente não é um ano comum. Agora, antes de entrarmos nisso, quero destacar algo do livro de Apocalipse. Peguem suas Bíblias e abram rapidamente no livro de Apocalipse, capítulo 13. Por favor, Pai, unja suas palavras. Nós abrimos em nome de Jesus. Amém. Estamos nos voltando para Apocalipse, capítulo 13. Vejam o que aconteceu, que é profético por sua natureza. Este mês nós vimos que o Papa Francisco morreu e ocorreu a eleição de um novo Papa. Isto é algo muito profético. E, no entanto, há aqueles que não entendem o que isso significa. Na verdade, ouvi dizer que alguns disseram na internet e por aí que a morte do Papa Francisco foi, na verdade, uma ideia de que aqueles que ensinavam que o Papa Francisco era um representante das profecias interpretaram mal e aplicaram mal as profecias, como se elas não fizessem sentido, ou que elas eram extremistas, ou que eram fanáticos, ou que estavam mostrando algo que não era de natureza profética. Mas eu quero mostrar a vocês que isso é um monte de tolices. Irei mostrar hoje a vocês o que a palavra de Deus ensina. De fato, em Apocalipse capítulo 13, a Bíblia diz, no versículo 18, o último versículo de Apocalipse capítulo 13 diz, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Em outras palavras, 666. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu quero ressaltar é que a Bíblia não nos diz apenas para sairmos contando. A Bíblia diz que aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule. Agora, irmãos e irmãs, tenho visto pessoas em diferentes épocas fazendo uma aplicação, tentando pegar esse número 666, e elas pegam nomes de presidentes, colocam esse número e pegam o nome de um presidente e dizem, o nome dele significa 666 e outras figuras políticas. Eu até vi algumas pessoas sacrilégicas tentarem usar o nome da irmã White e também tentam desenvolver o 666. Mas isso não é profecia, isso não é sabedoria, isso é perca de tempo. E então, o que queremos entender é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, aquele que tem entendimento, aqui há sabedoria. Então, se não tivermos sabedoria ou entendimento, não contaremos nem até muito menos 666. Então, o que Deus nos deu, o que Ele nos deu foi sabedoria. A Bíblia diz, vocês se lembram daquela declaração em 2 Timóteo 3, verso 15, que diz, desde a infância sabes as sagradas letras, Deus nos deu as santas escrituras para nos tornar sábios para a salvação. Portanto, a sabedoria e o entendimento devem vir da palavra de Deus. E se reservarmos um tempo para estudar as Escrituras, então poderemos ter sabedoria e entendimento. E não somente para podermos contar o 666, mas entendermos tudo o que está acontecendo na profecia bíblica. E é isso que queremos fazer, porque aqui queremos dar uma olhada nos eventos atuais à luz da profecia bíblica. E veremos então que a morte deste Papa e a eleição deste novo Papa, que se chama Papa Leão XIV, é profético em sua natureza. Mas antes de começarmos, queremos parar e orar, e depois nos aprofundarmos na palavra de Deus. Você poderia orar comigo, enquanto nos aproximamos do Senhor em oração? Ó Pai do céu,
Somos muito gratos pela sua presença e por podermos parar e orar, e podermos convidá-lo para nossas mentes e corações e estudar. Senhor, onde quer que estejamos, oro para que todos parem o que estão fazendo e percebam que o que estamos nos preparando para estudar é tão sério, tão significativo, tão profético, que se alguma vez houve um tempo para acordar, podemos ver que é realmente agora. Abençoe-nos agora, Senhor, e dê-nos entendimento e sabedoria, que possamos juntar as peças desse quebra-cabeça profético e ver que estamos no fim de todas as coisas. E, Senhor, se alguma vez houve um momento para correr para Jesus, é agora. Abençoe-nos enquanto estudamos neste mês e que possamos ter uma experiência transformadora contigo. Nos guie agora enquanto estudamos, pois pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos pegar nossas Bíblias e abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós queremos olhar algo. Agora, vou voltar sua atenção para a tela. Veremos que em 2025 não nos restará mais muito tempo. Vimos notícias de última hora neste mês. Agora, vocês podem ver na tela que está escrito Notícias de última hora. O Papa Francisco está morto, confirmado pelas autoridades do Vaticano, e isso teve que ser confirmado porque quando foi dito pela primeira vez, muitas pessoas pensaram que talvez fosse uma brincadeira, talvez uma mentira, talvez uma farsa, mas o Vaticano confirmou que sim, de fato o Papa Francisco morreu. E ele morreu aos 88 anos e foi profético por natureza. De fato, um artigo diz que, enquanto você assiste notícias de última hora na tela, o mundo lamenta a morte do Papa Francisco. Vimos o Vaticano acolher autoridades de muitos outros países. Líderes mundiais de todo o mundo vieram olhar para esse Papa, porque reconheceram que ele tinha alguma importância e eles não conhecem a profecia, mas vocês e eu sabemos que este não era um homem de santidade, como ele é chamado de sua santidade, mas como veremos hoje, este não era outro senão o homem do pecado, e o mundo não sabe o que isso significa. O mundo inteiro está se preparando para seguir a besta. De fato, Apocalipse capítulo 13, verso 3 diz: "E vi uma de suas cabeças como ferida de morte." Hoje vamos estudar isso um pouco mais claramente. Diz que uma de suas cabeças foi ferida de morte, e diz que sua ferida mortal foi curada, e todo mundo se maravilhou seguindo a besta. Agora eu quero que vocês observem esta declaração. Em Testemunhos para Ministros, página 117, está na sua tela. Olhem com atenção agora. E diz: todos precisam de sabedoria. Vocês se lembram do que lemos em Apocalipse, capítulo 13? Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento. Aqui diz: todos precisam de sabedoria para investigar cuidadosamente o mistério da iniquidade, que figura tão amplamente no encerramento final da história desta terra. Agora, eu quero que vocês pensem sobre isso por um momento. O que significa encerramento? Encerramento significa o encerramento de algo. E assim, isso diz que o Papa vai ter um papel importante no encerramento final da história desta terra. Este é o mistério da iniquidade. Isso é o que é o homem do pecado. Na verdade, a profecia continua dizendo, vejam o que o profeta diz, e continua: no exato tempo em que vivemos, o Senhor chamou seu povo e lhes deu uma mensagem para transmitir. Deus nos deu uma mensagem, irmãos e irmãs. Que mensagem é esta? A primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. E Deus quer que entendamos isso. Esta é a verdade presente. E continua dizendo, falando sobre o seu povo, a igreja remanescente, os adventistas do sétimo dia, você e eu. E diz que ele os chamou para expor a maldade do homem do pecado, que fez da lei dominical um poder distintivo. Então, devemos entender que o Papa, o homem do pecado, vai ter um papel importante no encerramento final da história desta terra. E ele vai trazer à tona algo que em sua concepção chama de o último ato do drama. A Bíblia chama isso de a marca da besta, e é o que torna a lei dominical um poder distintivo. Tudo isso está levando à aprovação de uma lei dominical nacional. Na verdade, há outra declaração que quero que analisemos, à medida que avançamos, que fala exatamente sobre algo que está acontecendo neste ano. Na verdade, vejam este artigo na sua tela agora mesmo. Isso vem da Reuters, e diz: o que é um ano católico romano santo? Agora, tudo fará sentido
muito enquanto montamos esse quebra-cabeças, mas meus irmãos e irmãs, escutem-me agora. Vocês sabiam que 2025 não é um ano comum, nem mesmo para a Igreja Católica? Na verdade, vejam o que isso diz. Esse artigo foi publicado em 2024 e diz que o Papa Francisco iniciou a contagem regressiva. Isso foi em 9 de maio de 2024. E diz que o Papa Francisco começou a contagem regressiva na quinta-feira para o ano sagrado de 2025. Para a Igreja Católica Romana, 2025 não é um ano comum. Na verdade, se vocês olharem em todos os lugares, verão que em todos os principais lugares, o ano de 2025 é significativo. No mundo ecológico, no mundo político, no mundo econômico, no mundo social, no mundo religioso e no mundo católico romano não é um ano comum. Na verdade, vocês descobrirão que este ano é chamado de ano jubileu. Agora, o ano jubileu católico romano é diferente do ano jubileu bíblico. O ano jubileu bíblico acontece no final de cada 49 anos ou 50 anos. Mas no sistema católico romano, o ano jubileu acontece a cada 25 anos. Vocês se lembram do último ano do jubileu? Eu me lembro disso. Lembro-me de quando comecei a aprender mais profundamente esta mensagem. Foi no ano 2000. Lembro-me de que antes disso, alguns anos antes, o Senhor abriu meus olhos e me mostrou esta mensagem e me levou a um entendimento desta verdade. E meu professor me fez entender que o ano 2000 foi um ano profético por natureza. E foi. Agora, meus irmãos e irmãs, um jubileu no pensamento católico romano acontece a cada 25 anos. Então, o último foi em 2000, e isso significa que 25 anos depois, em 2025, será o próximo grande ano do jubileu natural. Agora, eu sei que o Papa Francisco convocou um jubileu em 2017, mas não foi uma situação profética significativa comum. Mas no 25º ano, isso é profético em sua natureza. E vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. O próprio Papa Francisco foi quem fez a contagem regressiva para esse momento, sem saber que ele não faria parte disso, que ele próprio morreria e um novo Papa seria eleito. E isso significa algo. A letra está na parede. O que isso significa? Vamos pegar nossas Bíblias e abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E queremos observar o que isso significa em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E vamos começar a ver que isso está levando a algum lugar. E no volume 7 dos Testemunhos, página 141, vejam o que o profeta diz. O volume 7 dos Testemunhos, 141, diz: Nunca esta mensagem se aplicou com tanta força como se aplica hoje. Cada vez mais pessoas no mundo estão se opondo às reivindicações de Deus. Os homens se tornaram mais ousados em sua transgressão. A maldade dos habitantes do mundo quase encheu a medida de sua iniquidade. Esta terra quase atingiu o ponto em que Deus permitirá que o destruidor faça sua vontade sobre ela. Agora, escutem a sentença. A substituição da lei de Deus pela lei dos homens, a exaltação do domingo por mera autoridade humana, em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Assim, descobrimos que a lei dominical é o último ato do drama. Se vocês estivessem lendo Apocalipse 14, vocês veriam isso. Vocês veriam que a Bíblia, em Apocalipse 14, nos mostra uma série de eventos que levam à colheita e ao fim do mundo. E fala sobre o último aviso contra a besta e a sua imagem. E a última coisa que diz é aquela marca, ou a marca da besta. Que a marca da besta é a última coisa que acontecerá e que encerra a história neste mundo. E o Papa terá um papel importante no encerramento da história desta terra e na aprovação de uma lei dominical nacional. Agora, meus irmãos e irmãs, é por isso que precisamos de sabedoria para traçar isso cuidadosamente e realmente ver o que isso significa. Agora, eu quero que vocês vejam algo em sua tela chamado 2020, um ano extraordinário. Agora, meus irmãos e irmãs, o que queremos entender é que 2020 foi uma série de eventos proféticos que deram início a uma série de eventos que poderíamos chamar, em um sentido especial, de o começo do fim.
Agora, quando vocês virem como todas as peças se encaixam, começarão a ver que os eventos vindouros são como um quebra-cabeças. E eu me lembro que estávamos viajando pelo mundo, falando sobre 2020, pouco antes de 2020. Falamos sobre o fato de que 2020 seria um ano nada comum. E por um longo período, as pessoas pensaram, bem, como vocês podem ter certeza disso? E em 2020, lembro-me de alguém que disse que isso nunca poderia acontecer. Mas sabemos historicamente agora, porque 2020 é história. Sabemos historicamente que 2020 não foi um ano comum. Na verdade, algo aconteceu em 2020 que deixou o mundo saber que não foi um ano comum. E quando vocês entenderem esse quebra-cabeça, verão o que aconteceu. Na verdade, vocês já sabem que foi algo chamado de coronavírus. Olhem na sua tela. E diz, o novo coronavírus da China poderia se tornar uma epidemia global? Sabem, a epidemia significa uma doença em alguém. É algo local, que é perigoso. Mas vocês sabem que uma pandemia é mundial e significa algo de grande proporção e significado. É um dos sinais que Jesus deu em Mateus capítulo 24, que veríamos nos levando à última geração e à vinda do Senhor. Agora, meus irmãos e irmãs, este artigo sobre a pestilência 19 começou no início deste ano e foi antes de explodir em todo o mundo. Ele diz, poderia ser, mas você e eu sabemos que não só poderia ser, mas que foi. Mas o que eu quero que prestemos atenção é a data. Vejam a data, que é dada para o momento em que este vírus recebeu este nome. Vejam na sua tela. Vocês veem isso vindo do CDC. E nos diz, muito claramente, diz que em 11 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, ou a OMS, anunciou o nome oficial para a doença que foi chamada de coronavírus. E o nome oficial que foi dado foi Pestilência 19, e preste atenção a isso, aconteceu em 11 de fevereiro de 2020. Agora estamos olhando, porque para que a lei dominical aconteça em sua plenitude, em todos os eventos do fim dos tempos, o que tem que acontecer é o que a Bíblia chama de cura da ferida mortal. E eu quero que vejamos que o que aconteceu este ano, com a morte do Papa Francisco e a eleição desse novo Papa, é parte da profecia que nos prova que a ferida mortal está quase curada. De fato, Apocalipse capítulo 13 nos diz, em Apocalipse capítulo 13, vamos voltar lá. Peguem suas Bíblias e vamos para lá. Apocalipse, capítulo 13. Agora, a inspiração diz no volume 5, página 708, que como povo somos chamados individualmente a ser estudantes da profecia. Devemos vigiar com fervor para que possamos discernir qualquer raio de luz que Deus nos apresentar. Devemos captar os primeiros vislumbres da verdade. É daí que vem o nome dessa transmissão mensal. Diz que devemos captar os primeiros vislumbres da verdade e, por meio do estudo fervoroso, obter luz clara que pode ser levada a outros. Irmãos e irmãs, algo aconteceu. Outro raio de luz, outra peça do quebra-cabeça, e à medida que a juntamos, começa a fazer sentido. Vejam, quando olhamos para uma peça do quebra-cabeça, não parece tão claro, mas assim como quando você pega uma peça do quebra-cabeça e vê apenas uma pequena peça, quando você junta todas elas juntas, essas peças individuais isoladas, quando você as juntas, formam uma imagem, e então todas as peças fazem sentido quando você as coloca juntas. Mas vamos ver essa data, e eu quero colocar essa data na tela. 11 de fevereiro de 2025 é profético em sua natureza. E veremos como tudo isso se encaixa. A pestilência 19 não foi uma pandemia acidental e uma doença que surgiu por acaso. Foi uma parte de uma série de eventos, as peças do quebra-cabeça que estão levando à aprovação da lei dominical nacional. Este foi de fato o começo do fim. Agora eu quero que vocês vejam que há uma relação entre eventos e datas. Eventos e datas. É por isso que estamos prestando atenção à data de 11 de fevereiro de 2020, ao evento da pestilência 19 e ao evento da ferida mortal. Vamos prestar atenção nisso. Agora observem esta declaração na tela do livro O Grande Conflito, página 227.
Está no capítulo que trata da França e diz que a França, por meio de uma cerimônia solene e pública, deveria se comprometer totalmente com a destruição do protestantismo. O diabo estava tentando destruir o protestantismo, o que é fiel à profecia de Apocalipse capítulo 12, onde o dragão está tentando destruir aquela mulher e ela teve que fugir para o deserto por 1260 anos sob a perseguição e supremacia papal. Diz os padres, quero dizer, o grande conflito 227. O padre, por favor, peguem suas Bíblias, seus livros, caneta e papel. Anotem agora mesmo, 11 de fevereiro de 2020. Anotem isso, porque é muito significativo. Temos que estudar e entender isso. E diz, o padre exigiu que a afronta oferecida aos céus e a condenação da missa fossem expiadas com sangue, e que o rei, em nome do seu povo, sancionasse publicamente a obra terrível. E diz que o rei estava sendo forçado a se juntar a essa procissão e mostrar que concordava com tudo o que estava acontecendo. Agora, quero que vocês observem a data deste evento. A data era 21 de janeiro de 1535. O dia 21 de janeiro de 1535, anotem isso. Vejam na tela, 21 de janeiro de 1535 foi fixada para ser fixada como a data naquela cerimônia terrível. Os medos supersticiosos e o ódio intolerante de toda a nação haviam sido despertados. Paris estava lotada de multidões que, vindas de toda a região ao redor, lotavam as ruas. O dia seria inaugurado por uma vasta e imponente procissão. Era a data em que um grande massacre ocorreu, e muitos massacres se seguiram a alguns desses eventos. Agora, meus irmãos e irmãs, isso foi profético. Observem agora a data e o evento, que foi 21 de janeiro de 1535. Viro a página e vou para o livro O Grande Conflito, página 230. Observem o que diz agora. Diz que o Evangelho da paz, que a França havia rejeitado, seria certamente erradicado, e terríveis serão os resultados. Agora, vocês se lembram daquela cerimônia de oposição quando eles estavam tentando erradicar o protestantismo, que foi em 1535, e eles rejeitaram o Evangelho, mas agora, anos depois, dizem 21 de janeiro de 1793. Agora, vocês notaram que este foi o mesmo dia? No mês em que a antiga rejeição do Evangelho aconteceu. O profeta prossegue dizendo no livro O Grande Conflito 230 e diz que 250 anos após o dia em que a França foi totalmente levada à perseguição dos reformadores, outra procissão ocorreu com um propósito muito diferente e passou pelas ruas de Paris, o mesmo lugar. Escutem o que diz novamente. O rei era a figura principal. Agora, lembrem-se de que falamos sobre coisas que vão figurar em grande parte no encerramento da história desta terra. Diz novamente que neste evento em particular o rei foi a figura principal. Novamente. Então o profeta diz, novamente, que houve tumultos e gritos. Repetidamente, vocês verão neste parágrafo, repetidamente, que em outras palavras a história está se repetindo. E diz que se ouviu um clamor por mais vítimas. Novamente, havia os cadafalsos negros. E novamente as cenas do dia foram encerradas por execuções horríveis. E diz que eles foram arrastados para o bloco e lá mantidos sob a força até que um machado caiu em sua cabeça decepada, que rolou no cadafalso. O rei perdeu a sua cabeça e milhares pereceram. E diz que o rei não foi a única vítima. Perto, no mesmo local, 2.800 seres humanos pereceram na guilhotina durante os dias sangrentos do reinado de terror da Revolução Francesa. Agora, vocês notaram que havia uma relação entre eventos e datas?
E assim, no mesmo dia, cumpriu-se novamente, muitos anos depois, o que foi uma continuação daqueles mesmos eventos proféticos. Agora, quero que vocês tenham isso em mente, porque vamos assistir a isso enquanto olhamos para a data de 11 de fevereiro de 2020. A pestilência 19 foi anunciada oficialmente e recebeu o nome de pestilência 19 em 11 de fevereiro de 2020. Bem, como isso se encaixa com o Papa Francisco? Como isso se encaixa com a ferida mortal? E na cura da ferida mortal? Bem, vamos estudar enquanto olhamos juntos. Agora, voltem para suas Bíblias, em Apocalipse capítulo 13. Agora, lembrem-se disso. Agora, olhem para a sua tela e notarão que esse artigo vem do New York Times e diz: uma declaração abala Roma e envia ondas de choque ao redor do mundo. Agora, eu me lembro de quando publicamos esse artigo há muitos anos, e enquanto estávamos analisando alguns dos mesmos artigos que já analisamos antes, mas vamos juntar as peças e agora, com a adição do que acontecerá em 2025, veremos mais detalhes do cenário se desenrolar e veremos que a profecia está se cumprindo rapidamente. Agora, meus irmãos e irmãs, diz que uma declaração abala Roma e envia ondas de choque ao redor do mundo. Vocês se lembram qual foi essa declaração? Foi uma declaração que Bento XVI fez. E quando ele fez essa declaração, abalou toda Roma. E é aqui que a declaração que ele fez, a declaração que ele fez foi que estava se preparando para renunciar em 28 de fevereiro, tornando-se o primeiro Papa a fazê-lo em 600 anos. Sabíamos que isso era algo profético. Isso não acontecia há 600 anos e estava figurando em grande parte no encerramento final da história desta terra. Mas como isso se encaixa? Vocês se lembram do que aconteceu? Se vocês se lembram daquele mesmo dia, se vocês lerem o artigo, diz que estava renunciando e não era assim há 600 anos. Mas, meus irmãos e irmãs, como e o que isso significava, vamos ver o que aconteceu. Vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quero destacar algo bem rápido à medida que avançamos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, vejamos o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, começando no versículo 2. Começaremos no versículo 1. A Bíblia diz: agora, irmãos, rogamos a vocês pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e por nossa reunião com Ele. Versículo 2. Para que vocês não se movam facilmente em suas mentes, nem se perturbem, seja por espírito, seja por palavra, seja por carta, como de nós, nem mesmo por cartas falsificadas. E ele está dizendo. Então ele continua dizendo para nós, pois o dia de Cristo está próximo. Então ele disse: ninguém vos engane quanto a quando acontecerá a vinda de Cristo. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não chegará o dia em que, falando da segunda vinda de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Agora, meus irmãos e irmãs, isso nos diz que Jesus não pode vir até que haja essa apostasia na igreja, e então veremos a ascensão do homem do pecado, o filho da perdição. Verso 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de modo que ele, como Deus, assenta-se no templo de Deus, ostentando-se como Deus. Então agora, meus irmãos e irmãs, a Bíblia não nos deixa espaço para duvidar quem realmente é esse homem do pecado. O homem do pecado é este homem que vai sentar-se no trono de Deus, ou no que parece ser o trono de Deus, alegando ser Deus, no templo de Deus, mostrando-se Deus. Agora, meus irmãos e irmãs, se um homem afirma ser Deus, esse homem não é Cristo, esse homem é o anticristo. Isso é blasfêmia para qualquer homem que não seja Cristo, ou que não seja Deus, alegar ser Deus. É por isso que muitas pessoas disseram que Jesus estava cometendo blasfêmia, porque ele era Deus, mas isso não era blasfêmia, essa era a verdade. Antes que um homem não fosse Deus nesta terra, alegar ser Deus será blasfêmia, não seria Cristo, seria o anticristo. Agora olhem para a sua tela. Vemos a imagem de um homem sentado ali, e em sua cabeça vemos a tiara, a coroa do Papa. Vemos o Papa sentado ali. Agora, observem os dois lados que ladeiam o Papa. Vocês veem aqueles dois querubins dourados?
Agora, meus irmãos e irmãs, isso significa alguma coisa. Vocês sabiam que nenhuma outra pessoa, político ou religioso, tem esse tipo de cenário? Há apenas um homem que se encaixa nessa descrição, que se sentaria no templo de Deus, alegando ser Deus, mostrando-se Deus, mas seria apenas um homem. E a Bíblia não o chama de sua santidade ou Pai Santo. A Bíblia o chama de o homem do pecado. Vejam o que a Bíblia diz em Isaías 37. Começando no versículo 16, Isaías 37, verso 16, a Bíblia diz: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cuja habitação é tua. Agora observe que em Isaías está profetizando, nos contando o que Ezequias orou a Deus. Isaías, o profeta, está nos dizendo sobre a oração de Ezequias. E Ezequias orou ao Senhor dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas onde? Entre os querubins, tu és Deus, tu somente. Portanto, Deus é o único que se assenta entre dois querubins. Está escrito: de todos os reis da terra, tu fizeste o céu e a terra. E então aqui está um homem sentado entre dois querubins, afirmando ser Deus, mas é apenas um homem. Este não é Cristo, este é o anticristo. E de acordo com 2 Tessalonicenses 2, este é o homem do pecado. Agora, meus irmãos e irmãs, quero que vejamos hoje que este homem do pecado está cumprindo a profecia bíblica. De fato, voltem para Apocalipse capítulo 13. Agora, vamos voltar para Apocalipse 13 e veremos exatamente o que o profeta diz. Agora, olhem para a sua tela e vejam o que este artigo diz. Agora, a pergunta é: a ferida mortal está curada? Porque Apocalipse capítulo 13, verso 3 nos diz que o papado receberia uma ferida mortal, mas sua ferida mortal seria curada, e todo o mundo se maravilharia com a besta. E então a pergunta que se faz é: a ferida mortal está curada? Alguns disseram que ela já estava curada. Lembro-me de ir a algum lugar para compartilhar uma mensagem e um homem levantou, no final, e veio e me disse, em particular, ele disse: veja, a ferida mortal já está curada. E ele disse: na verdade, essa ferida mortal foi curada em 1929. Talvez vocês já tenham ouvido isso, talvez tenham dito isso. Bem, hoje vocês verão que este não é o caso. E quanto a 1929, olhem para a tela. Este é o New York Times de 1929 e diz que a ferida mortal foi curada. Como os jornais poderiam dizer que essa ferida mortal foi curada? Eles sabem que havia uma ferida mortal. Ela foi curada? Agora, meus irmãos e irmãs, não recebemos profecias do jornal, do noticiário, da televisão. Nós recebemos profecia da Bíblia. E as notícias e eventos atuais apenas confirmam o que a Bíblia diz. É por isso que estamos analisando os eventos atuais à luz da profecia bíblica. É por isso que fazemos isso aqui, os primeiros vislumbres. Foi isso que Deus nos disse para fazer. E então este jornal disse que a ferida mortal foi curada, mas descobriremos que se estivéssemos estudando as profecias e os profetas, não seria a ferida mortal curada. Na verdade, eu diria que a ferida mortal está sendo curada. E entenderemos melhor isso à medida que avançamos. Agora, quero que examinemos esta declaração do livro Grande Conflito, página 266. Vejam o que diz. E diz que os períodos mencionados, 42 meses ou 1260 dias, são os mesmos. Agora, alguém dirá: como são 42 meses? Vocês sabem que no calendário lunar, no mês de 30 dias, havia 30 dias naquele mês, e você pega 42 de 30, e você obtém 1260. Então, 42 meses e 1260 dias são a mesma coisa, representando o tempo em que a Igreja, a obra de Cristo, sofreria a opressão de Roma. Os 1260 anos de supremacia papal começaram em 530 DC e, portanto, terminaram em 1798 DC. Esta é a profecia dos 1260 anos, porque um dia em profecia bíblica representa um ano. E continua dizendo: naquela época, falando por volta de 1798, o exército francês entrou em Roma e fez o Papa prisioneiro, e ele morreu no exílio, embora um novo Papa tenha sido eleito.
Logo depois, a hierarquia papal nunca mais foi capaz. Agora observem que nunca mais foi capaz de exercer o poder. Na verdade, na sua tela colocaremos essa palavra poder. Ela nunca foi capaz de exercer o poder que possuía. Então, em 1798, quando recebeu o ferimento mortal, vimos que algo aconteceu com seu poder, que ela não foi capaz de possuir depois disso, e vamos descobrir até hoje em 2025. E veremos, portanto, que o ferimento mortal ainda não pode ser totalmente curado. E então, como isso se encaixa? Queremos que vejamos isso agora, enquanto examinamos. Apocalipse capítulo 13, verso 10. Vocês verão que em Apocalipse 13 há duas bestas que são apresentadas, a primeira besta e a segunda besta. Em Apocalipse 13, de 1 a 10, identifica-se a primeira besta e sabemos que esse é o sistema da Igreja Católica Romana. Apocalipse capítulo 13, nos versos de 11 a 18, então, começa a apresentar as marcas de identificação da segunda besta. Agora observem a última marca de identificação da primeira besta, o papado, no versículo 10, e diz que aquele que leva cativeiro vai a cativeiro. Portanto, a pessoa que estava levando as pessoas ao cativeiro ou às prisões, a mesma pessoa será colocada na prisão ou no cativeiro. E então diz aquele que mata com a espada deve ser morto à espada. A mesma pessoa que matou outros, ela mesma deve morrer. Agora, meus irmãos e irmãs, isso se cumpriu no ano 1798 e vejam o que diz. Naquele tempo, lemos no livro Grande Conflito, naquele exato momento, o exército francês entrou em Roma e fez o Papa prisioneiro. E ele foi levado cativo e morreu no exílio. Ele morreu lá preso. A profecia se cumpriu em 1798. Alguém diz, os adventistas do sétimo dia inventaram isso. Não, não, não. Não inventamos. De fato, na sua tela vocês podem ver da internet uma enciclopédia católica. Agora, nessa enciclopédia católica, vocês a lerão na sua tela e diz que a soberania temporal do Papa terminou durante a Revolução Francesa, quando o exército francês capturou Roma em 1798. Aquele que levou a cativeiro foi capturado e colocado no cativeiro. A profecia se cumpriu em 1798. E diz que os franceses exigiram que o Papa renunciasse à sua soberania temporal e retirasse todos os seus editos contra a Revolução desde 1791, mas ele recusou. E por causa disso, os franceses o destronaram, o exilaram e o aprisionaram. Agora, meus irmãos e irmãs, é claro na história, até mesmo o historiador católico nos diz que em 1798, que foi quando o Papa perdeu o seu poder temporal e foi preso, cumprindo esta profecia. Este foi o início da ferida mortal. Mas agora olhem para suas Bíblias. Eu quero que vejamos tudo o que aquele profeta diz. A Bíblia diz, eu quero que vejamos, irmãos e irmãs, que de fato a ferida mortal ainda não pode ser curada. De fato, Apocalipse 13, vejam agora o que realmente dá vida à besta, e saberemos que isso terá que acontecer para que haverá uma cura da ferida mortal. Em Apocalipse 13, verso 2, depois de falar da ascensão desta primeira besta, diz, e a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a de um leão e o dragão. Isso é tão poderoso, gostaria que tivéssemos tempo para simplesmente abrir isso em detalhes. Mas diz, e o dragão deu-lhe o seu poder. Lembrem-se, estamos falando de poder, do seu trono e o que mais? E grande autoridade. Agora, vocês devem notar que essa entrega de poder à besta pelo dragão, que de fato trará vida à besta. A Bíblia continua, ela continua dizendo no verso 4. E adoraram o dragão que deu, e o que deu, circulem isso, esse poder para a besta. E eles adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Agora, observem por quanto tempo ela teria e manteria esse poder, não para sempre. O verso 5 diz, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e poder, e foi-lhe dada autoridade para continuar por quanto tempo? Por 42 meses. Esse é o mesmo período de tempo, a mesma profecia dos 1200
1260 anos. E assim, ele daria vida e poder por 42 meses, ou 1260 anos, e então seu poder cessaria no final da profecia dos 1260 anos. Ela teria uma ferida mortal, que é a remoção deste poder. De fato, quero que vocês observem em Apocalipse capítulo 13, verso 15. E no verso 15 diz, e ela tinha poder para dar vida. Então, o que é o que dá a vida? O poder da vida. Então, o que traria a morte? A remoção do poder. É o que constitui a ferida mortal. E é por isso que o profeta diz que uma vez que o Papa foi capturado em 1798, ele nunca mais foi capaz de exercer o poder que ela possuía. Mas agora observem que tipo de poder. Está no verso 7 de Apocalipse 13. A Bíblia é muito clara. Verso 7, e diz, e foi-lhe permitido, falando sobre a besta, para fazer guerra contra os santos, isto é, a perseguição, e vencê-los, e foi-lhe dado poder. Agora, observem isto muito claramente. Onde lhe foi dado poder, agora observem o que identifica todo o resto sobre todas as tribos, povos e línguas e nações, que será no mundo todo. Agora, meus irmãos e irmãs, isso está nos dizendo o que era esse poder. Agora, o poder que governa uma igreja, nós chamamos de poder religioso, e o papado tinha isto. Mas isso fala sobre o poder que governa as nações. Qual é o poder que governa uma nação? Nós chamamos isso de poder do Estado ou poder civil. E o papado, a igreja e o Estado estavam unidas, e este não tinha apenas poder religioso, mas controlava o poder do Estado ou o poder civil. Agora observem em Apocalipse verso 7, que este não era qualquer tipo de poder. A Bíblia diz no verso 7, e foi-lhe dada autoridade sobre todas as tribos, sobre todas as línguas e sobre todas as nações. Agora, como vocês chamariam esse tipo de poder? Isso seria uma potência mundial, um poder que governou todas as nações. Então esse poder teria que ser uma potência mundial. Agora, quero fazer outra pergunta. Esta não é apenas uma potência mundial, mas qual é o nome que damos às potências mundiais que governam todas as nações? Agora, se isso fosse um poder inferior, nós chamaríamos de subpoder. Sabem, quando você fala sobre um submarino, você sabe que o marinho significa água. Então, quando você tem um barco que vai para baixo d'água, nós o chamamos de submarino. Se houvesse um trem ou trânsito passando por baixo de alguma coisa, nós o chamaríamos de metrô. E então, quando tínhamos um poder que estava sob as nações, era um poder subterrâneo, mas isso não é uma subpotência. Este é um poder que acabou e há um prefixo para acabou. E esse prefixo é super. E isso significa que o que deu vida à besta foi quando ela teve o poder de uma superpotência mundial controlando-a. E sabemos que isso começou com a igreja ou com a nação de Roma, o Império de Roma, que era uma potência mundial. E esse poder deu a Roma a capacidade de controlar e perseguir e processar o mundo inteiro. Era a superpotência mundial. Não é um subpoder, mas era uma superpotência. Esse é o tipo de poder que Roma manteve até 1798 e recebeu uma ferida mortal que a fez perder o status de superpotência mundial. Agora, meus irmãos e irmãs, o que constituía a ferida mortal? Então o profeta viu que não para por aí. Em Apocalipse 13, verso 3 diz, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, 1798, e a sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, antes que o mundo possa seguir a besta, a ferida mortal deve ser curada. Agora, o que seria necessário para curar a ferida mortal do papado? O que seria necessário para curar essa ferida mortal? O fato de que o papado teria que ter novamente o poder mundial sob seu controle. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Quem é a superpotência mundial hoje?
E quem já é assim por muitos anos, essa superpotência mundial não é outra senão os Estados Unidos da América. Então, meus irmãos e irmãs, para que a América seja capaz de unir a Igreja e Estado e então transformar o mundo em Roma, a ferida mortal ainda não foi curada. Então, meus irmãos e irmãs, olhemos para esta profecia, vemos que a ferida mortal não pode ser curada por si mesma, que deve haver uma segunda besta que entra em cena para curar a ferida mortal da primeira besta. Agora observem isto. Agora vamos lá e vamos dar uma olhada neles. Bem, então o que aconteceu? Alguém diz em 1929, agora na sua tela vocês veem um ferimento mortal. A ferida mortal que vamos descobrir aconteceu em duas grandes fases. Número 1, em 1798, a Igreja Católica Romana perdeu o poder e a capacidade de controlar o mundo. Em outras palavras, ela perdeu o poder mundial. Mas vamos descobrir hoje que nem sempre ouvimos, mas que esse não foi o fim da ferida mortal. De fato, a ferida mortal foi aprofundada em 1870. Alguém pergunta, bem, o que aconteceu em 1870? Vamos ver. Em 1870, descobriremos que ela não só perdeu o poder mundial, mas em 1870 perdeu o poder sobre a Itália. Vejam, em 1870, mesmo que Roma tivesse perdido o poder de controlar o mundo, ela ainda era capaz de manter o controle sobre a Itália, que às vezes chamamos de Estado do Vaticano. Ela ainda era capaz de controlar isso, mas irmãos e irmãs, em 1870 algo aconteceu. E veremos então que para curar a ferida é preciso reverter esses passos e como a ferida começou. E vocês descobrirão que, aqui na sua tela, está um homem chamado David Curser. Ele era professor universitário e escreveu um livro chamado Prisioneiro do Vaticano. É interessante porque ele o chamou de Prisioneiro do Vaticano. Vocês podem encontrar na sua enciclopédia. Vocês podem ver na tela agora mesmo e diz, um prisioneiro no Vaticano, ou um prisioneiro do Vaticano. Isso foi assim que o Papa Pio IV se descreveu. E por que ele fez isso? Ele diz que neste dia que Roma, em 20 de setembro de 1870, que o exército francês entrou em Roma e capturou Roma. E diz que parte do processo de unificação italiana, a captura da cidade encerrou o governo temporal milenar do Papa sobre a Itália e permitiu que Roma fosse designada a capital da nova nação. Então, o que aconteceu em 1870 foi que o exército francês entrou na Itália e até mesmo derrubou o Papa. Isso fez com que seu ferimento piorasse e agora ele não só tinha controle sobre o mundo, como também não tinha mais controle sobre seu pequeno quarto chamado Itália. Mas, meus irmãos e irmãs, vocês sabem o que estava acontecendo em 1870 naquele tempo? A profetisa, irmã White, estava escrevendo sob inspiração divina algumas das informações que serão colocadas no livro O Grande Conflito, dizendo-nos que Roma se levantaria novamente e retomaria o controle do mundo inteiro. Agora, meus irmãos e irmãs, como o profeta poderia saber disso, se não por inspiração? Nenhuma outra pessoa estava dizendo isso. Eles pensavam que Roma estava decadente e nunca mais se levantaria novamente. Mas lá estava a profecia de Apocalipse 13 de que seu ferimento mortal seria curado. E lá estavam os escritos do profeta que nos disseram que isso aconteceria novamente, que Roma, meus irmãos e irmãs, voltaria novamente, mas em 1870 não parecia que isso iria acontecer. Roma havia perdido tudo naquela época e pelos próximos 59 anos Roma ficou trancada. E é por isso que o livro foi chamado de Prisioneiro do Vaticano. Agora, meus irmãos e irmãs, naquela época vocês verão que os papas costumavam ir à Basílica de São Pedro e à sua sacada para fazer seu anúncio especial. Assim como um novo papa é eleito, ele vai até aquela sacada. Bem, essa é uma sacada especial. Naquela sacada o papa sempre dá uma bênção. Ano após ano, as pessoas
de lá e a Praça de São Pedro e assim por diante. Mas vocês sabiam que de 1870 a 1929, o Papa, para mostrar que não estava feliz com o que tinha acontecido, não ia colocar sua bênção naquela sacada. Ele nunca apareceu naquela sacada por 59 anos. E então aquela bênção que ele normalmente dava à Itália e ao mundo foi retida dessa forma, para mostrar sua desaprovação. Durante 59 anos, ele mostrou que estava trancado como prisioneiro do Vaticano. Sua ferida mortal não foi curada. Mas em 1929 algo aconteceu, olhem para sua tela. Em 1929, 50 anos depois, algo aconteceu. Agora, em 1798, lembrem-se de que o papado perdeu seu poder no mundo. Em 1870, o que aconteceu? Perdeu seu poder sobre a Itália. Então, para recuperar o controle do mundo e curar a ferida mortal, seria um processo de duas etapas. Primeiro, teria que ganhar o controle da Itália como base para retomar o controle do mundo. Isso aconteceu e aconteceu. Em 1929, algo aconteceu. A ferida mortal começou o processo de cicatrização. O que aconteceu? Olhem para sua tela. É chamada de Tratado de Latrão. E é por isso que no New York Times saiu aquele artigo que ele dizia que a cura da ferida de muitos anos se deve ao reconhecimento de que algo profético aconteceu. O ferimento mortal iniciou o processo de cicatrização. É por isso que diz que aqui a cura começou. Olhem para sua tela agora e diz que o último tratado foi assinado lá em Latrão, naquela área chamada de área lateranense, que era um lugar pequeno, feito em 1929. Agora, meus irmãos e irmãs, naquela época Mussolini e seus oficiais assinaram esse decreto, e o que ele fez foi devolver ao papado a capacidade de ter controle sobre os estados do Vaticano. Agora, eu queria poder falar sobre isso, mas não tenho tempo para isso, mas acabei de mencionar isso. Agora, meus irmãos e irmãs, vocês sabiam que aquela mesma época, que era fevereiro de 1929, agora, vocês se lembram que houve uma quebra da Bolsa de Valores em 1929? Bem, quando ela chegou em 1929, quando isso aconteceu, vocês sabiam que eles não tinham dinheiro? O Papa não tinha poder algum, mas em 1929, eles realmente nomearam um líder financeiro, um gerente de suas finanças, e Mussolini. Na verdade, no mesmo tratado posterior, se você ler em detalhes, você verá que isso também lhe deu milhões de dólares neste último impacto. Quase 81 milhões de dólares em valores atuais. E adivinha o que? Um gerente financeiro pegou isso e colocou no mercado de ações. E em 1929, quando o mercado de ações caiu, o Vaticano começou a comprar ações a preços baixos, de modo que quando o mercado de ações se recuperou, ela se tornou uma das potências mais ricas do mundo. Foi assim que o Vaticano conseguiu seu dinheiro. Agora, mas esse é outro estudo, meus irmãos e irmãs, mas temos que voltar. Agora, isso o coloca em posição para que a ferida mortal possa ser curada, porque lembrem-se, ele deve eventualmente ter o controle de todo o dinheiro, de todo o ouro e prata, para poder controlar quem pode comprar e quem pode vender. A profecia está se cumprindo rapidamente.